Rio de Janeiro, 1977. Uma constatação legítima se Jesus está vivo ou ele está morto. Num coreto em praça pública, uma voz começava a ser ouvida. Somos insignificantes, meu Pai, como um grãozinho de areia perdido na praia. 35 anos depois, a mesma voz ainda pode ser ouvida. Fale com Deus aí onde você está. E atrás dela, milhões de fiéis. Há tanta gente perdida. Milhares de pastores. Quase 200 países pelo mundo. Mas como tudo isso foi possível? O que faz? Amém. O que pensa? Como age? O maior movimento de fé do Brasil. Dos morros... Se você quer a nossa ajuda, você tem que procurar. Aos ribeirinhos. Pode ter certeza de uma coisa, que Deus está aqui agora. Da periferia ao sertão. Vem aqui para vocês. Em meio a tufões, perseguições, abandono e extrema pobreza. O apoio espiritual não para. Do meio acadêmico a empresários e profissionais de destaque. Uma trajetória que ultrapassa fronteiras. O homem que se tornou um dos grandes líderes religiosos do mundo. Você vai sair daqui transformado por causa da ação dele na sua vida. Amém? Polêmico e admirado por milhões de pessoas. Mas como nasceu este grande movimento de fé do Brasil? A vida eu já entreguei. Quem tornou tudo isso possível? Edir Macedo nasceu no Rio de Janeiro. Tem 67 anos. Ele teve uma infância humilde, mas guardaria os valores da família para toda a vida. Antes de fundar a Igreja Universal, Edir Macedo construiu uma carreira como funcionário público. O encontro com a espiritualidade veio no fim da juventude. Edir Macedo passou a frequentar uma igreja evangélica, se interessou por teologia e estudou a fundo a Bíblia. Elas querem a tua salvação. Então, meu Senhor, venha ao encontro de cada alma, de cada coração, de cada ser que aqui está. Estava decidido a se tornar pastor. Foi nesta fase que ele conheceu Esther, a grande companheira. Os dois se casaram em 1971. Tiveram 2 filhas, Cristiane e Viviane. Mais tarde, adotaram Moisés. E foi a doença de uma das filhas que o fez perseguir no desejo de levar a palavra de Deus. Nasceu com lábio leporino, uma fissura no lábio que pode se estender para a parte interna da boca. O Senhor muda a situação daqueles que sofrem e que te invocam. A dificuldade o levou a seguir em frente com o projeto de fé. Edir Macedo abandonou a bem-sucedida carreira como funcionário público e se tornou pastor. Desde o início acreditou que a fé precisava ser racional. A crença em Deus deveria ser um exercício de inteligência. Mas onde tudo começou? Meier, Rio de Janeiro. Foi aqui
aqui nesse coreto, no Jardim do Meia, que o bispo Edir Macedo começou o seu trabalho de evangelização. Às vezes ele pregava de viva voz, outras vezes trazia uma caixa de som modesta e um microfone para poder fazer as suas pregações. E foi aqui também que ele começou a reunir os primeiros fiéis. O povo passava pelo coreto e as palavras de fé despertavam interesse. Dona Bias era uma dessas pessoas. Ela pegava um ônibus que parava na praça e a aglomeração no coreto começou a chamar a atenção. Lá eu não sabia o que era, se era evangélico, o que era, que eu não conhecia, né? Mas aquelas poucas palavras que eu conseguia ouvir de dentro do ônibus já estava me fazendo um bem. Eu sentia algo diferente dentro de mim que eu não sabia explicar, mas eu sentia. Em pouco tempo, o número de fiéis se multiplicou. O coreto ficou pequeno. Era a hora da igreja ser oficialmente fundada. E neste momento, um senhor teve papel decisivo. O senhor Albino da Silva tem 89 anos de idade. Ele foi o primeiro obreiro da Igreja Universal. E essa carteirinha dele aqui, ó, de batismo, indica que ele é o membro número 2. Seu Albino encontrou uma funerária que ia fechar. Avisou o bispo Edir Macedo que o local poderia dar origem à primeira igreja. Onde hoje é este estacionamento, até 1977 era uma funerária. Esse local é conhecido também como Capelinha, porque além de funerária, servia como velório e havia uma pequena capela. Quando a funerária se mudou daqui, o bispo Edir Macedo alugou o imóvel e surgiu aqui o primeiro templo da Igreja Universal. Esta é uma foto histórica que registra um dos primeiros cultos da Igreja Universal. Desde aquela época, as palavras do jovem pastor já deixavam os templos lotados. Estes e outros detalhes estão no livro Nada a Perder, do bispo Edir Macedo, que acaba de ser lançado. É a história mais completa, jamais contada, de um dos maiores pregadores evangélicos do mundo. Experiências espirituais escritas com as suas próprias palavras. Nada a Perder, momentos de convicção que mudaram a minha vida, é o primeiro de uma série de 3 livros que vai relatar detalhes dos 35 anos da Igreja Universal. O primeiro livro da trilogia foi lançado esta semana pela editora Planeta, uma das mais conceituadas do país, e já está à venda nas melhores livrarias do Brasil. Nele, o bispo conta como foi o encontro com o Evangelho. Ó, meu Jesus. E o nascimento do maior movimento de fé do Brasil. No livro, Edir Macedo também fala sobre um dos momentos de grande superação na vida, a prisão. Quando nós chegamos aqui, ela estava cheia, ela estava lotada. Ele foi absolvido de todas as acusações. O que o senhor fazia aí durante 11 dias? Eu li a Bíblia. Seu Albino, amigo do início da igreja, fica impressionado com a fé do bispo. Ele comentava que tinha vontade de se expandir pelo mundo inteiro, né? Do Jardim do Meia para o Brasil e o mundo. A Igreja Universal está presente em quase 200 países. Os Estados Unidos foram o ponto de partida da igreja no exterior. Há 26 anos, a Universal chegou a Nova York. Neste templo, o culto está lotado. Nós temos aqui em Nova York 8 igrejas, somente para as pessoas que falam inglês. E também temos 11 igrejas só aqui em Nova York, para as pessoas que falam espanhol.
Esta foi a primeira sede da Igreja Universal no país. Hoje, já são 190 templos nos Estados Unidos. A Igreja Universal está presente em países distantes. Letônia, Rússia, Grécia, Costa do Marfim, Luxemburgo, Romênia, Jamaica. Na Inglaterra, a Igreja Universal está presente há 17 anos. Neste tempo, o bispo Edir Macedo participa do culto durante uma visita. Just one word. O líder da Igreja Universal viaja por diversos países para levar o Evangelho. One idea, and that's all. A recepção do povo é sempre calorosa. Those who believe say amen. Amen. Have a one... Na Inglaterra, e em Portugal, como mostram essas imagens feitas na Catedral de Lisboa há menos de um mês. Quem já recebeu, levante. Não importa o idioma e o continente. Manifester ton pouvoir y bénir toutes les personnes. As fronteiras não existem. Você casou para quê? Da América do Sul. Ser feliz. E se você não é feliz? É um sonho a ser conquistado. Passando pela Europa. Sim, que se é inietato nella mente, nel corpo de questa persona. E a Ásia. No Japão, a mensagem de fé na fachada está na língua local, como de costume. Aqui no Japão, as pessoas não crescem ouvindo falar de Jesus Cristo. Explicar quem foi Jesus é a primeira missão, diz o pastor Hideaki Terauchi. Em cada cultura, o desafio de passar palavras de fé. Há 20 anos, a África do Sul recebe a Igreja Universal de braços abertos. Aqui, vir para a igreja é quase uma festa. Na África é assim, diz Odoa. A igreja é para celebrar. Por isso colocamos nossas roupas tradicionais e festejamos. Estamos felizes. São 382 templos espalhados pelo país. Só na capital, Joanesburgo, são 153. Milhares de pessoas, todas em busca de uma mensagem de esperança. Não importa o país, o continente, muito menos o nível social e cultural. É cada vez mais comum, aliás, a presença nos cultos de profissionais de destaque na sociedade, como médicos, dentistas e advogados. Os pastores falam. Nesta reunião, há 3 meses, profissionais liberais, empresários e executivos da indústria e do comércio participam de uma palestra com o bispo Macedo. Veja lá, o médico vai operar, vai fazer uma cirurgia. Ele
ele sabe o que está fazendo, porque ele aprendeu. A desembargadora Sulamire de Almeida é uma dessas fiéis que alcançou o reconhecimento na carreira. Há 16 anos na Universal, Sulamire tem uma vida agitada. Durante a semana, ela atua como desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho no Pará, cargo que exerce há 8 anos. Aos finais de semana, Sulamire ainda vai até Macapá, onde dá aulas de direito na universidade. O ensinamento é para o exercício da fé, da plena atividade em busca de sabedoria, de realizações pela fé. Fé é o que se vê também na vida deste homem, como revela o repórter Raul Dias Filho. No meio da forte neblina, o pastor Diego, de 26 anos, caminha acompanhado da mulher. Ele vai realizar o primeiro culto do dia no templo da Igreja Universal em Moju, cidade que fica a 110 quilômetros de Belém. E nós ligamos agora, meu Senhor, a vitória dessa pessoa na família, no casamento. Mas o nevoeiro da manhã nem se compara ao desafio que o pastor enfrenta todo dia para ir até o culto seguinte. O destino é Santa Maria do Mirindeua, uma pequena comunidade ribeirinha. A estrada que nós estamos agora, ela é muito, o acesso é muito difícil, porque choveu. Elas são apenas 40 quilômetros, porém nós demoramos às vezes 1 hora, 1 hora e meia, porque nós temos vários lugares que estão alagados, às vezes o carro atola, há muitos problemas mecânicos, mas mesmo assim a gente consegue chegar lá. Estradas de terra, pontes. No caminho, encontramos alguns fiéis que também seguem em direção ao culto, levam bancos de madeira nas canoas. Agora é preciso seguir de barco. O pastor Diego e a mulher caminham pelas passarelas de madeira rumo ao ponto onde estão as embarcações. Eles carregam alguns mantimentos. A caminhada é perigosa, a estrutura é muito frágil. Em alguns trechos, o caminho fica mais estreito. O pastor Diego segue com a firmeza de quem já conhece o caminho. Essa daí, você pisa bem nesse bico aí, vai embora. É preciso entrar em uma das canoas e seguir adiante. Algumas remadas e surge uma imagem que impressiona. No meio do rio, um pequeno templo da Igreja Universal do Reino de Deus. Demorei, mas cheguei. É a estrada. Os fiéis começam a chegar, todos em canoas. Agora sim, o pastor está pronto para começar a celebração. Bom dia, pessoal. Bom dia. Todos de pé? Isso, olha, presta atenção. Jesus disse que aonde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ali ele estaria presente no meio delas. A pequena construção de madeira fica lotada, um lugar simples que abriga fiéis fervorosos. Pela fé, em nome de Jesus. Tudo foi erguido com a ajuda da comunidade. Os fiéis se dizem felizes e agradecidos. E para mim, eu me sinto feliz por uma mudança que houve na minha vida. Depois do culto é hora de voltar para a cidade. Agora o próprio pastor é quem vai remando, uma viagem que ele repete todos os domingos. Uma vez, uma senhora perguntou pra gente se pastor tem salário. Eu posso responder agora. O nosso salário é isso daí. Nosso salário é ver essas pessoas aí felizes, né? Vendo que realmente o trabalho realmente está dando frutos na vida dessas pessoas. Não importa se seja em cima do rio, se seja no asfalto, numa estrada de terra. O mais importante é que essas pessoas venham conhecer o verdadeiro Jesus.